para todos os casos de outorga de captação subterrânea, vocês não consultam o SIGMINE, a questão da mineração, se está em área delimitada? Certo. Não? Lá no Ceará a gente tem uma brincadeira, que quando a gente está numa palestra e alguma pessoa faz uma pergunta que a gente sabe responder, não sei se vocês percebem, excelente pergunta essa pergunta que ela fez, né? Só porque a gente sabe responder. Pode prestar atenção, todo palestrante é assim. Obrigado. Eu, então, quando ele diz obrigado pela pergunta, era uma coisa que era para estar na apresentação, ele esqueceu de botar, e a menina perguntou. Só obrigado pela pergunta. No seu caso, foi que pergunta inteligente. Seguinte, até cerca de 10 anos atrás, o Sindicato de Bebidas de Água Mineral entrou na justiça, a gente fazia isso desde 96, a gente cobrava, tá? 96 não, perdão, 2004. Começamos a cobrar água mineral, como se não houvesse amanhã. Tá, cobrando, outorgando, fiscalizando, porque de fato é água. Tá? Vamos para frente. Ah, mas é minério, não vou entrar nessa discussão. Tem tese de doutorado e tem uma decisão na justiça, no estado de Ceará, que o Sindicato de Bebida entrou pedindo, alegando bis in idem, né? Cobrança da CEFEM que chama, né? E a cobrança pelo uso da água bruta, bis in idem, cobrando pela mesma coisa. O juiz, há 10 anos atrás, na primeira instância, deu tutela antecipada em favor deles. Nós paramos de fazer. Recentemente, foi esse mês, o juiz que demorou 10 anos, decidiu a tutela antecipada, demorou 10 anos para decidir que a gente tem razão, que é passivo de cobrança de outorga. Então, a gente vai voltar a fazer isso. Tá? E a gente não olha o normal e o correto, porque ocorreu uma briga, durante essa discussão, ocorreu uma briga institucional, um desentendimento, em que parecia hilário. Ele pegava aqui essa água, aqui, ó, na Assembleia Legislativa, numa reunião. Olha, isso aqui é minério, derramado dentro do copo. Isso aqui é minério, isso aqui não é água. O pessoal lá da área da CPRM. Vou dar um exemplo para vocês, como isso não funciona. Porque tem que tratar isso como recurso hídrico. Não outra coisa que tem nas músicas do Belchior. O meu delírio é a experiência com as coisas reais. Tem lá numa música do Belchior, no mesmo disco. E essa que eu vou contar aconteceu de fato. Um usuário tinha uma água mineral. A área de espólio, pegou a área, dividiu com o irmão dele e botou uma água mineral. Toda aquela burocracia que tem que ter, né? O irmão dele disse lá em Pacuti, na Serra. O irmão dele viu e disse, vou botar água mineral também. Naquele tempo, a gente fazia fiscalização junto com o pessoal do DNPM. Aí a gente achou um poço enterrado. Vocês já encontraram um poço enterrado? Achou um poço tubular e na parte de cima do poço tubular faz um anel de cimento e bota uma tampa em cima e tampa de areia. E nós achamos esse poço do irmão dele enterrado. Que naquele tempo a gente pedia documentação do DNPM para saber se tinha alguma coisa e não podia ter outra água mineral naquele raio, em tese, né? E a gente foi junto com o DNPM verificar isso. O tempo passou e causou-se essa divisão de entendimento, DNPM para lá e o Estado para o outro lado. A um belo dia eu fui fazer uma vistoria, que o camarada estava devendo água lá era uma água adicionada de sais. Quando eu, depois de uns 10 anos, eu andei rapaz, eu já vim aqui, mas está diferente. Eu já vim aqui nesse lugar. Aquele poço do irmão dele não deu para tirar uma água adicionada, mas fez mineral, mas fez uma água adicionada de sais. Como a gente não está regularizando junto mais com o DNPM, ele está pegando água. Aquilo é água ou é minério? É água. Pois bem, a gente tem que caminhar com esse entendimento institucional para tratar a regularização do uso desse bem, seja ele entendido como água, como recurso mineral, integrado pelas instituições, e integrando a política de recursos hídricos e a política mineral. Não, porque senão chega um camarada e bota uma área de irrigação do lado do camarada e vai interferir. Nós não sabemos. Porque eu dizia, doutor, durante esses 10 anos, o nosso discurso era, mas isso não é água. Isso é minério. Então, como é que você vem pedir ajuda agora? Isso é minério, isso é... Aquilo que a gente dizia antes, aí eles perceberam na prática, né? Que de fato tem que ser articulado. Tá bom? E aqui é só para mostrar o negócio do tempo de resposta, a evolução. Vejam aqui rapidamente, em 2019. De fato, o número é 600 dias. Ó.
Aqui em cima, tá? Ó. O número antes das mudanças eram, em média, 600 dias, tá? Em 2020, começou a fazer a mudança mais ainda só de procedimento. Concordam? Porque a gente ainda estava no início, o decreto estava valendo, mas a gente ainda estava no início do desenvolvimento do sistema. Já em 2021, aí começou a diminuir o tempo de forma mais considerável, né? Em 2022, eu ainda tinha processo andando no fluxo antigo, mas aqui eu olho para cá, ó. 2022 já no outorga online, que já estava valendo 7 dias. E esse ano, os processos de outorga que saíram esse ano, eles têm 5 dias, em média, de tempo de resposta, da data que abriu o processo para a data que foi emitida a outorga. Tá? Bem, estamos aqui para... Não. É a diferença entre o dia que ele entrou, fez o pedido, até o dia que saiu o documento. Em média, 5 dias. Porque aí está contando aqueles casos do não automático, né? Do pessoal que é do balanço hídrico, que tem que ter um parecer da gente. Qual a diferença do fluxo ordinário para o fluxo sumário? No fluxo ordinário, na gerência de outorga, para a gente emitir um parecer que o sistema gera o parecer para a gente gente só olha, é isso mesmo, não, eu quero colocar mais um parágrafo, o sistema permite, eu coloco um parágrafo, digo que está viável, mando para frente, baixo, ainda está assim, baixo o arquivo em PDF, assino, subo o arquivo em PDF. A nossa ideia é poder, eu não quero mais nem fazer isso, eu quero só apertar no botão e no Switch, que é o sistema do Estado do Ceará, ele já está com esse nível de assinatura que a gente recebe o código pelo celular e só coloca e valida a assinatura, por isso a gente tem que baixar. Porque aqui é um ponto de erro. O secretário já subiu a outorga da Andréa e enviou para o Diego. Enganou-se o arquivo. Tá? Então a gente queria acabar com isso. Na hora, porque quem faz isso, depois que eu emito o parecer, quem faz o restante é a secretaria. Tá? Eles que... E aí a publicação, eu acho que ele não publica mais no Diário Oficial, sai nesse link aqui, ó, do mapinha, que é esse último linkzinho aqui, que tem os mapinhas das outorgas. Não é o ato que está aí, tem só uma planilha com as outorgas vigentes. Cada pontinho desse é uma outorga. Tem 12.700 outorgas vigentes atualmente no Estado. Em média, sai mais de 4.000 por ano. Tá? Pronto, pessoal. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Bom, parabéns, viu, Marcílio, e a evolução lá no estado do Ceará. Eu também tenho uma tese que é a seguinte: quanto mais fácil, mais vai aumentar o número de pedidos de outorga, né? Eu não sei se isso já teve um reflexo nesse sentido no estado do Ceará, né? Facilitando, pedindo outorga pelo aplicativo, né? As pessoas facilitam em termos de regularização. Então, mais uma vez, né, a importância desses sistemas mais automatizados. Você falou que o cálculo automático é para irrigação e para todos eles. Indústria também. Só que indústria, serviço de comércio e demais usos, eles informam o volume diário deles. E a gente calcula só o volume anual. Tá? Mas os outros usos, a irrigação é pela área, do mesmo jeito. A área, método e a KC da cultura, a evapotranspiração potencial do município, da mesma forma que a gente fazia desde 2004, né, no sol. Não, excelente. Uma outra coisa que chama... Então, primeiro, assim, a virtualização, a digitalização, a automatização de fluxos, né? Isso facilita, isso me chamou bastante atenção, é o caminho, né, dos sistemas aí hoje em dia também. E a outra questão é o mínimo possível, né, de pedido de documentos, o que não for necessário pedir para o requerente, não peça. Né, o que eu posso ter, né? Então, isso é um outro ponto importante. Então, parabéns. Né? Não sei se tem mais alguma questão, alguma pergunta. Eu queria só lembrar uma coisa que eu esqueci. Toda vez que esse processo sai da instituição e que ele entra o pedido de outorga, ele tem comunicação com o sistema de criação de processo administrativo do Estado.
para gerar o número do protocolo. Tá? Ele vai lá e pega e coloca, tem um web service que faz, do mesmo jeito acho que o Regla faz isso aqui, né? Só que o processo de outorga caminha só por dentro do sistema de outorga online. Tá? O que nós vamos fazer no Regla, ele vai fazer todo o processo dentro dele também, que é essa próxima evolução, que já está em curso, né, do Regla, que é fazer tudo dentro do Regla, né, e não precisar mais de utilizar o sistema administrativo Proton. E uma outra coisa, quando alguém reclamava do processo de mudança, eu dizia, não, mas isso a Ana já está pensando em fazer também. Então a gente dizia, botava parado, não, a Ana já tá pensando nisso, nós não estamos pensando só nisso, não é só o Ceará que está inventando, não. Da mesma forma que você utilizou a Paraíba, né? Exatamente. Paraíba, aí, secretária, a Paraíba faz, dá para a gente fazer, cara, vamos fazer.